Agora sim, agora Agora liguei sim. esse louço, mudou tudo. Olá, E aí, Tiago, olá pessoal, boa boa noite. noite. Beleza, meu amigo? Como tá? Beleza. Bom demais. Pessoal, o meu convidado é o Alex Caldini. Eu vou apresentar para você. Eu comecei agora a fazer uma sequência de lives e o meu primeiro convidado é uma pessoa, não poderia ser melhor, né? A gente está Imagina. começando aí com chave de ouro aí, que com o Alex Caldini. Alex Caldini, né, o Alexandre Caldini, ele foi ex-presidente da Editora Abril, ex-presidente do jornal Valor Econômico, superintendente da revista Exame, né? Sem contar a formação, todo o know-how que ele tem, e hoje ele está aqui para compartilhar esse know-how com a gente. Também escritor, né? Escritor do livro do qual a gente vai tratar o assunto hoje, que é Networking. O livro se chama Networking versus Notworking. Aí Tchau. tem o livro aí. Esse Isso aqui. aí vale ouro, viu, pessoal? Sei, sei, Vão ver sei. hoje, vocês vão ver hoje como que esse conteúdo é fundamental, fundamental. Alex, primeiro eu queria te agradecer, né, pela Contrário. presença, pela disponibilidade de estar aqui compartilhando com a gente o seu conhecimento, né, a sua boa vontade desde o início de estar compartilhando. Eu tenho certeza que vai agregar para muitas pessoas, né, que as pessoas vão absorver e vão colocar em prática. Como o meu trabalho em si já é baseado em network, né, e eu sei da importância disso tudo. Bom, eu vou passar a palavra para você, né, fazer uma breve apresentação e a gente vai começar o assunto. Bom, não, ao contrário, né? É o que eu quero agradecer a você, agradecer a todo mundo. Estou vendo gente entrando, gente que eu conheço, gente amiga, bem-vindos todos. Prazer estar com vocês hoje à noite aqui. E isso, Tiago, que você me agradece, não tem por que agradecer, porque na verdade isso que nós estamos fazendo hoje aqui também é a essência do networking, que é o quê? Relacionamento. Então, me relacionar com você, com os que estão aqui nos acompanhando, é só parte da vida, é só parte do networking. Todos nós ganhamos a cada momento que nos relacionamos. É disso que nós vamos falar hoje aqui. Então, estou super à disposição, muito agradecido a você, a todos que estão conosco, disposto a responder o que vocês quiserem, comentar, ouvi-los sobre suas experiências, não é? Suas angústias, o que é network, o que não é network. Vamos bater uma bola em cima disso. Ótimo, então vamos direto para o assunto, então, né? Vamos lá, vou começar então com a pergunta conceito, que é a pergunta básica, né? O que é network segundo a sua definição? Olha, é uma coisa curiosa. Eu vejo que muita gente do mundo dos negócios também, mas sobretudo fora do mundo dos negócios, que não sabe direitinho o que é networking. E não tem nenhum problema, porque é uma palavra em inglês, a gente não domina esse negócio. É a coisa mais simples que há, Tiago, é uma coisa que a gente faz desde que nasceu. Relacionamento, não é outra coisa além disso. É que no mundo dos negócios se deu um nome mais sofisticado e se tentou estruturar uma forma de nos relacionarmos uns com os outros para que os negócios se beneficiem disso, para que nós nos beneficiemos em nossa carreira, nossos relacionamentos todos. Mas, em essência, eu diria o seguinte, networking é cuidar do relacionamento. Se você pegar a palavra em inglês, net quer dizer rede. Work, trabalho, né? Então, trabalho em rede é relacionar-se em vários pontos, com várias pessoas, numa rede de conexões que beneficia, isso é fundamental, não só a mim, mas a todos dessa rede. Em essência, em poucas palavras, isso é networking, como eu entendo. Ótimo, ótimo. O meu trabalho, né? Eu trabalho, eu tenho uma corretora de seguros, já trabalhei também numa grande multinacional, e é uma multinacional de mais de 100 anos. E hoje, um dos pilares dessa multinacional é networking. Né? Um dos processos para a gente poder entrar dentro da empresa, para a gente poder fazer o processo seletivo, já é networking. Né? Já se pede uma lista de pessoas que a gente tem um relacionamento, e depois eu vou até te fazer uma pergunta sobre isso. Você Nossa, sabe, se me permite interromper, você falou uma coisa, eu lembrei outra. Um querido amigo meu, que vocês todos aí seguramente conhecem, me disse uma vez o seguinte, o Fábio Barbosa, que foi presidente de Santander, foi meu chefe na Abril, um cara espetacular, brilhante. O Fábio tem frases ótimas. Uma delas, que eu gosto muito, ele fala o seguinte, o problema foi que contratei um profissional e junto dele veio uma pessoa. Né? E é isso mesmo, nós todos somos pessoas, além de profissionais, somos pessoas, com as nossas idiosincrasias, com nossas dificuldades, com nossas visões de mundo que diferem do outro. Então, o networking, o relacionamento, também trabalhei. Você falou em trabalhar em empresa, que é importante, que o networking faz parte. Claro, esse relacionamento, se encaixa entre pessoas, é o que levará adiante o negócio ou não. Frequentemente, tem pesquisa a respeito disso nos Estados Unidos, a pessoa fala assim, olha, eu estou indo embora dessa empresa, não que eu não gosto da empresa, eu gosto muito daqui, gosto muito de trabalhar aqui, mas eu não aguento meu chefe. Já viu essa história? Né? Então a pessoa se demite do, né? A pessoa se demite do chefe, a pessoa se demite do relacionamento, não da empresa. Então, trabalhar o relacionamento, os relacionarmos melhor em toda a parte e também nos negócios,
é fundamental, é parte do networking. Verdade. E aqui, no seu livro está o título, Networking versus Notworking. O que seria, né, Notworking? O que você chama como Notworking? É uma brincadeira que eu fiz naturalmente com a palavra networking, né? Mas seria o que não funciona, o que not work, né? E o que não funciona? Qualquer coisa onde você entre meio torto na relação, esgarce, agrida, onde haja conflito, onde haja atrito. Se eu quero me aproximar de você, porque você é uma pessoa importante, poderosa, chegou, como vai, Tiago? Pô, lindo seu cabelo, nossa, adorei sua casa, puxa, que bonito sua camisa, comece a bajular, comece a puxar o saco, então você vai falar, opa, esse cara aí tá meio estranho, né? Ou se eu entro de uma forma agressiva, pedindo, exigindo coisas, você tem que me apresentar tal pessoa, tem que fazer isso para mim, né? Tudo isso é not working. Você começa detonando a relação. Então, todos nós sabemos o que é not working. Mas, às vezes, pela angústia de fazer negócio, a angústia de crescer, de conquistar alguma coisa, te força a porta e aí não funciona. No livro eu dou vários exemplos de expressões que você ouve no dia a dia que eu acho que são not working. Por exemplo, não, você não entendeu. Como assim eu não entendi? Você está me chamando de burro, é isso? Não, não é que você não entendeu. Eu falo assim, não, talvez eu não tenha me explicado direito. Deixa eu me explicar novamente. É diferente, né? Ou então, gostava muito do cara que estava no seu lugar antes de você assumir o cargo. Péssimo, né? É que nem falar que gostava mais da ex-mulher, né? Não dá muito certo essas coisas, né? Eu ouvi isso, viu? Sou muito... Eu assumi uma gerência uma vez e a primeira coisa que eu ouvi foi vários elogios para o gerente anterior. Péssimo, né? Você fica numa saia justíssima, né? Então, no mínimo, é uma indelicadeza, uma falta de percepção do que constrói e do que destrói um relacionamento. Isso funciona tanto para o trabalho como para a vida familiar, afetiva, de esposo, marido, mulher, filhos, tudo, né? E aqui, existe um melhor momento para se começar a fazer um network? Existe um ponto-chave? Porque pode ser que tem muita gente ainda que está perdendo tempo, ainda que nem começou. Né? Existe algum tempo ideal para a pessoa começar a pensar sobre network? Existe sim. É na maternidade, logo depois você toma uma palmadinha no bumbum. Começou a viver, queridão, está na hora de fazer networking. E quem está nos ouvindo aqui que fala, aí eu não faço networking direito, se engana. Você faz networking desde que nasceu, desde sempre. Relacionamento, você faz desde sempre, você vive relacionamentos, e isso é networking. O que é que eu acho que não funciona, Tiago? Aliás, eu bato muito isso no livro. Aquela coisa, o cara não fala com os amigos há muito tempo, não vê aquele cara faz 4 anos, nem quer saber dele, de repente ficou desempregado. Fala, preciso ligar para meus amigos agora que tem emprego. Agora você vai ligar para seus amigos? E você nunca deu bola para esses caras, agora você vai fazer de brother? Não funciona, é claro, né? O cara vai se sentir usado. Então não deixa a relação desaparecer, mantenha a relação aquecida. Então network não é uma coisa que eu advogo no livro, não é uma coisa que se faz, é uma coisa que se vive. Não é que você fala, bom, agora, peraí, das 8 às 8h30 eu vou fazer network. Não. É o tempo todo, na conversa o tempo todo. E com quem? Não é só com o seu chefe, não é só com o seu par, não é só com o seu subordinado, com o seu cliente, com o seu fornecedor. É com todo mundo o tempo todo. Você faz network com sua tia. Você está em Minas Gerais, né? Tô em Contagem. Deu para perceber claramente o sotaque. Os mineiros são... Minha mulher é mineira. Os mineiros são super networkeiros. Né? Os caras, oi, como vai? Vem cá e conversa. É uma delícia. Todo mundo se sente cafezinho, bem. Né? Um cafezinho. O cafezinho na cozinha. Na cozinha, obrigatoriamente na cozinha, né? Tudo isso é networking. Então você faz, ou melhor, você vive networking o tempo todo. Não há um momento para começar, mas não devemos deixar de aquecer e manter aquecido o relacionamento. E aí, se me permite, entra uma outra coisa que eu falo no livro, que é o que eu chamo de quebra-molas. Você deve ter visto ali. O que é quebra-molas? Eu ia te fazer essa pergunta sobre quebra-molas, mas pode falar. Quebra-mola é um exemplo que eu pus. Anos atrás, eu ia para a praia, para Ubatuba, com meus sobrinhos e tal, de madrugada, trabalhando, saía de São Paulo umas 11 horas, chegava às 3 da manhã em Ubatuba, por aí, e com sono, às vezes chegando lá, estava meio dormindo, passava em cima do quebra-mola e pulava, o carro meio que acordava, né? Eu uso a mesma coisa. A gente tem que acordar os relacionamentos, Tiago, usando quebra-mola. Peraí, mas que quebra-mola que eu posso usar para o relacionamento? Qualquer coisa que seja adequada. Por exemplo, vi que você é mineiro, você está aí e fala, pô, você viu que saiu aqui em Minas Gerais, cresceu não sei quantos %, nossa, vai abrir, sei lá, uma nova casa noturna em Belo Horizonte, você viu que tem um restaurante aí que ganhou a estrela do Michelin, qualquer coisa que permita ter uma relação com você, que aqueça, que nos coloque de volta de novo, é um quebra-molas a parar com uma relação que estava morna, volta a aquecer o nosso relacionamento. Por que é que isso é importante? Porque a hora que você precisar, aquela pessoa lembra de você, sabe quem você é, não vai sentir que você está apenas usando aquela pessoa naquele momento. E nós estamos falando sempre de usar o outro, de precisar do outro, mas o contrário também é verdadeiro. Você talvez precise de mim. Né? Se nós temos uma relação legal, fala, pô, claro que eu vou ajudar o Thiago. Pô, cara bacana, foi sempre super ponta firme, meu amigo, eu gosto dele, tal. Óbvio que eu vou ter boa vontade com você. Agora, se você nunca fala comigo, se você me esnoba, de repente você liga pedindo uma coisa,
Claro que não, né? Verdade. E assim, essa questão que você está falando aí é uma coisa que eu falo muitas vezes na mentoria que eu faço, que é o quebra-gelo, né? Você chegar e você ter interesse pela pessoa. Isso é isso é muito importante. Porque às vezes demonstra que o único interesse que algumas pessoas têm é só no resultado e não tem interesse na pessoa, na Exato. história da pessoa, na vida da pessoa, e isso é perceptível, né? E tem Fundamental. alguma profissão ou alguma pessoa que você acha que não precisa de networking? Não existe, não existe. Quem você pensar em qualquer profissão, em qualquer nível hierárquico, e aí está outro erro nosso, né? Deixar que só quem está lá no topo da cadeia alimentar precisa de networking, a gente só precisa se relacionar com os poderosos. Não. A sua imagem, a sua reputação está sendo construída ou destruída a todo momento, em todo lugar, por todas as pessoas. A tia do cafezinho, o guarda que abre e fecha a cancela do estacionamento, essas pessoas todas lhe conhecem, te observam, vê se você é uma pessoa educada ou não, se você os cumprimenta ou não, se você sorri ou não, se você é arrogante com o outro ou não, se você furou o sinal ou não. Nós estamos sendo observados o tempo todo. Então, networking, a construção da reputação, que é outra coisa que vale a pena a gente falar daqui a pouco, é fundamental a todo momento fazer com todo mundo. Né? Não são só algumas pessoas que precisam disso. Mas eu quero voltar ao que você falava agora há pouco. Você falou como é que faz o tal do quebra-gelo. Né? O que é quebra-gelo? Nós todos, Tiago, na minha opinião, somos envergonhados. Não tem quem não seja envergonhado. Uns são mais atirados, uns disfarçam mais a vergonha, outros se esforçam para ir, quebram a cara e tal. Mas todo mundo tem um pouco de vergonha. Chega numa festa, você não conhece ninguém. Você fica, ai, 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 com quem eu vou falar? Se encosta num cantinho meio escondido, né? Não. Temos esses momentos. Eu sou Alexandre, seu nome é Tiago? Ah, que legal, Tiago. De onde você? Ah, você é de Minas? Puxa, minha mulher é de Minas. Faça a ligação, chegue nas pessoas, aproxime-se delas. Né? Lembrando de novo que todos temos um pouco de vergonha. E aí o segredo é fazer a conexão. Então, por exemplo, eu já falei com você é de Minas, né? A minha mulher também é de Minas. Opa, tem uma conexão entre nós dois. Se eu percebesse outro sotaque em você, falava, você é do interior de São Paulo? Ah, eu também sou de Sorocaba. Ou qualquer outra coisa. Ah, você trabalha com seguros? Pô, vamos ver se a gente faz seguros que deem ligação. Se eu não acho nada que dê ligação, a grande dica é perguntar. Não achei nada de ligação entre negócio de seguro. Eu nunca entendi direito. Precisa ser corretor ou pode não ser corretor? Como é que é a comissão? Por que um é mais barato que o outro? E se eu não quiser aquelas coisas de cuidar do chaveiro, da casa, sai mais barato? Pergunte, pergunte, pergunte. A pessoa que conhece o assunto se sentirá valorizada, sentirá que há interesse nessa conversa, que você de fato está genuinamente, essa palavra é fundamental, genuinamente interessado nele ou nela. Aí a conversa começa a tomar rumo e fluir. Então, conexão é fundamental no quebra-gelo. Verdade. E assim, uma coisa que eu percebo muito nas festas de empresa, nos eventos, as pessoas tendem a se juntar em grupinhos que já estão acostumados e às vezes perdem grandes oportunidades de estar se relacionando com pessoas novas e conhecendo pessoas novas, não é? Eu Por vi que você fazem, falando. por que fazem isso? Porque é confortável. Eu ficar com os que eu conheço, estou protegido. A conversa vai rolar mais ou menos aqui, eu sei quem é quem, sei aquele quem é, sei o que esse gosta, o que ele não gosta. O outro lá que eu não conheço, o risco é maior. Né? Natural você ficar com as pessoas que conhecem. Mas é, como você bem disse, eu falo isso no livro, uma perda de oportunidade gigantesca. Né? Nós devemos tentar conhecer gente nova. Quando você vai num evento, o fundamental é chegar cedo, porque o começo do evento é onde todo mundo está rodando, cumprimentar, falar seu nome. Oi, como vai? Eu sou Alexandre Caldini, tudo bem? Você como chama? Ah, que legal. Fale seu nome, ouça o nome do outro, tente guardar o nome do outro, o que ele faz, onde ele veio. É nessas horas que você vai fazendo conexões. E, de novo, não é uma caça desesperada a oportunidades. É conhecer pelo simples fato de conhecer gente nova. A gente se enriquece fundamentalmente nas conversas. Se eu conversando com você, entender mais do seu negócio, entender mais de seguros, essa conversa vai me ajudar em tudo. A quando eu for contratar um seguro e a conversar com outras pessoas do mercado de seguro. Falam, nossa, você não sabe, cara. Estava conversando com um amigo meu lá de Minas, o Thiago, e ele tem uma seguradora. Sabe o que ele me falou? Que coisa curiosa. O sinistro assim, assim, assado, isso dá assunto. E aí nós entramos já noutra coisa fundamental, se é que não é a coisa mais importante do network, na minha opinião, que é repertório, Thiago. O que é repertório? É o que você é o que você sabe, o que você conhece. Não tem coisa mais aborrecedora que uma pessoa que fala nada. Né? Vai falar da novela, vai falar política é fogo, esses políticos são tudo corruptos. Você vê que horror? Nossa, que coisa. Claro que é horrível, claro que é um problema, claro que tem coisa. Mas, de novo essa conversa, né? Se você for falar de política, fale alguma coisa que tenha consistência. Não precisa ser um gênio. Mas fale de coisas que você conhece. Conheça, vá num cinema diferente. É legal assistir um cinema
que carro explode, sai raio pelas mãos, tudo bem. Vai zerar o QI, vai dar uma descansada, tá na boa. Mas também assista um filme de arte, um filme que exija mais de você, né? Aquele filme que você precisa quebrar a cabeça para entender. Leia um livro diferente, interessante, leia uma revista diferente. Vá num restaurante que você nunca foi, viaje para um lugar diferente, não vai sempre na mesma praia. Ali você já conhece. Vai na praia ao lado, ou numa mais longe, ou se você puder no exterior. Coma uma comida que você não está acostumado. Não coma assim, adoro arroz, feijão, batata e carne. Pá, né? Essa diversidade de conhecimentos vai lhe dar o que eu chamo ali no livro de repertório. E por que isso é importante? É importante, Tiago, que as pessoas querem estar, nós todos queremos estar com gente bacana, gente que é amiga da gente que quer, que nos faz crescer em alguma coisa, né? Então eu só vou estar com você se você for interessante e não se você for interesseiro. Esse é o sub do meu livro. Seja interessante, não seja interesseiro. Se você for uma pessoa interessante, claro que eu quero estar com você, vou aprender com você. Aproveitando o gancho aí do subtítulo, né, que você falou, seja interessante, mas não seja interesseiro, existe algum limite para que a pessoa possa perceber que ela não está invadindo demais o espaço da pessoa, que ela não está sendo, às vezes, desagradável ou está né, transparecendo, às vezes, um interesse muito além do normal? Olha, eu diria que tem esse limite, mas ele é muito difícil de definir, porque ele vai bater numa coisa que é muito não concreta, que é o quê? Bom senso. Né? E varia de cultura para cultura. Aqui no Brasil a gente chega, abraça, pega, puxa, ri, fala de pertinho e tal. Cada cultura, cada país tem uma distância que você fica entre as pessoas. Talvez a gente fique aqui nessa distância no Brasil e, sei lá, na Alemanha a distância seja essa, na Noruega talvez a distância seja essa, talvez no México a distância seja essa, né? Então as culturas têm seus sinais. E quando você não conhece, é bom dar uma olhadinha. No livro eu falo de uma missão chinesa que veio me visitar quando eu presidi a Editora Abril, e teve todo um aprendizado, como lidar com os chineses muito tradicionais. Tinha coisas que não podia fazer, por exemplo, não podia apontar para o PowerPoint, eu tinha que falar em português, não podia falar em inglês, tinha que falar de pé, não podia sentar, um monte de coisa. Então, esse limite do que, quando é que você percebe que está invadindo a área do outro, é o bom senso que dará. Agora, tem coisas que são óbvias. No livro também eu cito vários casos que aconteceram comigo, um deles, que eu sempre me recordo, é um apresentador de um programa de televisão aqui no Brasil, um programa de negócios. E eu mal conheci o cara, tinha estado com ele 15 dias na vida, né? 15 horas, 15 minutos na vida, na verdade. E ele me convidou para almoçar num restaurante sofisticadíssimo em São Paulo. Eu fui. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Não entrava no assunto. Quando foi na sobremesa, ele falou o que ele queria. Ele queria que eu apresentasse para empresários, amigos meus, gente de porte, de peso, gente interessante, porque ele não estava conseguindo atrair essas pessoas para o seu programa de entrevistas. Ele atraía apenas pequenos empresários com historietas sem graça, gente que queria se promover no programa e não que tinha histórias legais para contar. Eu me senti usado, porque se o cara falasse isso desde o começo, falava, olha, sabe o que eu estou precisando de te contar? Acontece isso, 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 antes de convidar para almoçar nem nada. Ali me pareceu que ele quis me comprar com o almoço, sabe? Então, tem que ter essa percepção de não passar o ponto. Agora, esse ponto quem dá é cada um, né? Você vai perceber que passou o ponto quando a situação ficar meio desagradável. Só mais um caso rapidinho, também aconteceu comigo. Eu queria vender um grande negócio para um presidente de empresa aqui que eu mal conhecia. Um amigo nos apresentou e eu no almoço comecei tentar vender, ficou um clima péssimo. O cara ficou super sem graça, foi embora e eu fiquei super mal porque eu atravessei o sinal. Exagerei na ânsia de fazer negócio, exagerei. Então, calma, vai sentindo. Depende da pessoa, depende da cultura, depende do momento e depende, sobretudo, de quão íntimo é essa relação. E sabe uma coisa que eu falo muito? É da força do silêncio. Tem hora que é importante a gente segurar a ânsia, fazer um silêncio, esperar a pessoa falar. E às vezes a gente, não contendo a ansiedade, a gente atropela a pessoa e acaba sendo respeito e não demonstra interesse. Sou eu aqui, eu atropelo pra caramba. Não pode, você tem toda a razão. Não, eu ouvi você falando sobre isso também. Exatamente. Eu já me ferrei também umas vezes por atropelar também. Mais uma vez, eu estava apresentando um projeto para uma mesa, assim, do outro lado lá estava um casal de clientes e aqui eu e um colega meu, um gerente que trabalhava comigo. E a gente apresentando, falando, o cara apresentando, falando, e eu percebi que o casal estava super sem graça. Uma hora eu falei, pera só um minutinho, por favor. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Os caras falaram, não, sabe o que é? Vocês estão falando um negócio B2B, o nosso negócio é B2C. Não tinha nada a ver, nós estávamos completamente errados e pá. Então, você tem toda a razão. Ouvir é fundamental. Às vezes, ouvindo, você pega uma dica e fala, claro, você faz a ligação por aquela dica, você entende se é oportunidade ou não. Né? Fundamental ouvir. Às vezes a pessoa... Desculpe, só interromper você mais um pouquinho, lembrando disso aí. Ouvir tem outra grande vantagem, Tiago. Desculpe interrompê-lo novamente. Não, foi vontade. Quando você ouve a pessoa, ela se sente respeitada, querida. E todos nós gostamos de falar de coisas que conhecemos. Então, por isso que é importante perguntar,
mas com sinceridade. Perguntar querendo de fato ouvir, querendo conhecer a respeito do outro, independentemente do resultado do negócio. Me conta um pouquinho, como é que é? O que você faz? Como é que... Nossa, que legal, mas com sinceridade, sinceramente querendo ouvir. Não há pessoa que não ensine nada pra gente. A gente aprende com todo mundo. A pessoa mais iletrada que você conheça, ali há sabedoria, né? Às vezes não estudou nada, às vezes é muito simples, você fala, nossa, caramba, isso que essa pessoa falou, nunca tinha pensado, que legal. Então, modéstia, humildade e genuína atenção ao outro é uma chave espetacular para qualquer relacionamento. Fantástico, é isso mesmo. E assim, e muitas vezes, quando é essa questão do silêncio que eu falei, eu já tive clientes que tiveram uma dúvida, eu fiz o silêncio e eles mesmos acharam a resposta. Então, ou seja, ele gerou a dúvida e no meu silêncio ele achou a resposta e Claro. deu tudo certo. Claro. Então, Mas isso que você está falando, eu não sei se você já fez análise, eu não sei, eu fiz anos de análise com psicólogo, é um negócio que eu recomendo para todo mundo, é bárbaro, muito legal. O que é que faz um psicólogo? Imagino que seja a mesma coisa que faz um psiquiatra. O bom psicólogo, ele não fala para você, ó, Tiago, é o seguinte, você precisa fazer isto, isto, isto. Não. Ele ouve e fala, entendi. Me fala um pouco mais a respeito. Compreendi. E aí, me fala. Ele vai tirando de dentro de você as coisas que você já sabe, mas talvez não perceba. E ele fala, peraí, Tiago, ó, você me falou isso aqui. Concorda? O que você vai fazer com isso aqui? Pense aí, quais são as alternativas? O que você acha que você poderia fazer com isso aqui? E você mesmo encontra a resposta. Então, o que você falou é perfeito. Frequentemente, a resposta é na própria pessoa. Se você conseguir perguntar, repito, com sinceridade, com genuinidade, é fundamental ser sincero e genuíno. Senão a pessoa percebe e a coisa fica uma porcaria. Tudo funciona direitinho. verdade. O Felipe que falou, modéstia e humildade, é isso mesmo. A gente ganha as pessoas, Felipe, na modéstia e humildade, não tem outra conversa. O arrogante perde sempre, sempre. Verdade, verdade. Bom, eu tenho uma situação que eu passei do ganha-ganha, né? Eu vi você falando do ganha-ganha, muitas pessoas entram em relações só para ganhar e o outro tem que perder. E não precisa ser assim, né? Eu tive uma experiência que eu falava muito para a minha equipe da empresa que eu trabalhei anteriormente, que a gente tem que dar um melhor, porque o melhor está em nós e não no outro. Então, nas relações, por exemplo, com o meu patrão, né? Eu tenho um patrão e eu vou ter uma relação com ele, eu tenho que entregar o melhor para ele. Mas não é só ele que me avalia. Então, eu tenho que entregar o melhor para a minha equipe, para o meu colega de trabalho e também para o meu cliente. Por que que eu falava isso muito com a equipe? Por quê? Porque entregar o melhor, porque amanhã o seu colega de trabalho ele pode estar numa oportunidade e ele vai lembrar de você. E o seu cliente também. E eu fui provado exatamente nessa situação. Um cliente que eu fiz uma negociação, né? Eu era gerente, uma vendedora levou um cliente, e eu fiz uma negociação e acabei fechando o negócio com ele. E no dia seguinte ele voltou para me fazer o convite para essa multinacional que eu trabalhei anteriormente. Eu falei com o pessoal assim, gente, tá aí exatamente. Se não foi de cima, apesar de que não era o caso, né? Meu superior também me reconhecia bem, mas se não for de cima, se não for do lado, vai ser de algum lugar, se você está entregando o seu melhor. Então, eu entreguei assim o melhor para ele, não para ter algo em benefício, mas eu acabei ganhando também. Então, o ganha-ganha. O que você fala assim, sobre o ganha-ganha no processo de network? Então, eu tenho um pouco de cuidado com algumas expressões que tem tanto no mundo dos negócios que me cansa um pouquinho. Uma delas é essa, ganha-ganha. Uma relação ganha-ganha. Conversa fiada, uma relação eu ganho, faz de conta que você ganha. Sempre isso, né? Não pode, tem que ser de fato genuíno, como você falou, um ganha-ganha. Mas eu concordo muito com o que você falou, que é o seguinte, fazer o melhor que você possa para todo mundo, não apenas para aquele cliente, não apenas visando aquele negócio. Voltamos àquilo que nós falamos antes. Por quê? A nossa imagem está sendo formada o tempo todo por todo mundo que está à nossa volta, não apenas pelo cara mais graduado, não apenas pelo cliente, não apenas pelo cara que tem dinheiro e vai comprar, não apenas pelo aquele que faz a nossa avaliação. Todas as pessoas formam a nossa imagem. E frequentemente hoje em dia, quando você chega numa reunião num lugar que você não conhece, um cliente que você nunca foi, o cara já sabe um pouquinho de você. Por quê? Rede social. O cara pega lá e fala, opa, deixa eu ver esse cara. Opa, não. Ele já tem uma ideia formada a seu respeito antes de você chegar, né? Então, reputação é um negócio muito sério, muito complexo, muito bacana e que é construído o tempo todo, tijolinho após tijolinho. E uma bobeada, você puxa um tijolo, o castelo todo desaba. Agora, bobeada não é uma bobeada. Eu acho que muito raramente a gente bobeia com relação à reputação. Fiz uma besteira. Não. Eu pensei a respeito e decidi fazer aquilo que eu sabia que era uma besteira, mas eu queria correr o risco que eu achei que ia ser bom para mim. Aí dançou, bonitão, né? Então, cuidado com o que a gente opta, né? Eu acho que muito raramente o cara é pego de surpresa numa relação como essa. Sempre a coisa está acontecendo. Outra coisa que você falou ali, você falou dos pares, né? do entorno em volta. Não, desculpe, você falou do melhor possível.
Fazer o melhor é outra coisa que me preocupa um pouquinho. O que quer dizer fazer o melhor? A gente deveria sempre fazer o melhor, mas há uma angústia, eu acho, de ser o melhor em tudo, ser o cara. Blá, blá. Com isso, a gente acaba esgarçando uma série de relações, acaba batendo um monte de gente à nossa volta. Também não vale a pena. Fazer o melhor, sim, é importante, mas a harmonia da relação talvez seja mais importante até do que o resultado específico em cima de um item. Não sei se eu me explico. Verdade, não, entendi. A verdade é porque, às vezes, o excesso também pode ser um problema. E a gente acaba se perdendo um pouco e ficando muito mecânico, né? E aí vale tudo. Se eu quero chegar lá, eu faço qualquer coisa. Não, não. A ética é fundamental. O cuidado com o outro é tão importante quanto, né? Então me preocupa essa coisa de vou chegar. Eu detesto uma expressão que se ouve muito por aí, que é faca nos dentes e sangue nos olhos, né? Eu acho horrível essa expressão. Quando eu presidia Abril, eu falava, olha, aqui eu não quero isso. Aqui eu quero brilho nos olhos e faca na pia. Né? Por quê? Porque eu quero um relacionamento harmônico, ele é muito mais construtivo. Eu fiz pesquisa lá no Melhores Maiores de Exame e no Melhores Empresas para você trabalhar, e olha que surpresa, as melhores empresas em resultado eram as que tinham o melhor clima para se trabalhar. Claro, as pessoas estão felizes, estão contentes, estão gostando. Não é? Então, cuidar do relacionamento é o tempo todo. Isso requer ética, cuidado, atenção. Mais uma coisa só, Thiago. Eu falo no livro também. Tem um conhecido meu que tem um sobrenome quase igual ao meu. O sobrenome dele é Cialdini, com I. Né? O nome dele é Robert Cialdini, Bob Cialdini. Ele é o maior especialista do mundo americano, escreveu vários livros, maior especialista em influência, como influenciar pessoas. Entre várias coisas que o Bob me disse no almoço, a que eu mais gostei, que eu acho tão básica, brilhante, direta, diz o seguinte: se você quer influenciar uma pessoa, você quer conquistá-la, você quer fazer networking, a ordem é a seguinte: primeiro você, depois eu, depois você, depois eu. Vou repetir. Primeiro você, não eu. Primeiro você. Depois também quero. Depois você, depois eu. Ou seja, via de duas mãos, mas antes o outro. Se nós cuidarmos em nosso relacionamento de sempre cuidar primeiro do outro, dos interesses do outro, da vontade do outro, das necessidades do outro, a relação está feita. O cara vai estar grato a você, vai estar querendo também te ajudar, é claro, né? Fantástico. Não, e é exatamente isso. Muitas vezes a pessoa já chega com aquela ânsia de querer o resultado dela e esquece das necessidades da preocupação do outro. E acaba cobrando demais, entregando pouco, né? Deixa eu perguntar uma coisa, Thiago. Você está travado aqui no meu telefone. Eu preciso fechar você aqui ou tudo bem? Travou minha imagem? Você está parado faz meia hora. Ou você está muito paradinho ou travou. Não, travou sim, estou brincando. Mas estou te ouvindo perfeitamente. Teve uma hora que travou um pouco a sua imagem também, mas agora eu estou te vendo normal, assim. Se eu clicar nesse X aqui... Para o pessoal aí, está travada a minha imagem? A imagem do Alex, do Claudinho está travada também ou não? Pessoal... Eu te ouço perfeitamente, só não te vejo. A imagem está travada aí, pessoal? Deixa eu ver. Ah, tá aí. Tem o pessoal que tá falando que tá tranquilo. Bom, vamos lá então. Pegando como gancho aqui, tem um dos combustíveis do meu negócio é networking. Começando com uma lista. Só que tem muitas pessoas hoje que pensam que ter uma lista de grandes nomes, ter vários seguidores nas redes sociais, elas acham que elas têm um network, elas confundem às vezes quantidade com qualidade. O que você tem a dizer sobre essa questão de ter uma lista grande, de que eu tenho muitos seguidores? Isso é networking? Isso é bom, mas não é networking, né? Claro que é bom ter um monte de seguidores, claro que é bom, mas ter seguidor também você vai aceitando. Se você quiser, você paga um pouco lá no Facebook, onde seja, você ganha um monte de seguidor. Não é isso, né? Eu penso que é o seguinte: networking, lista você compra também, né? Lista não tem valor algum. Claro que é preferível você ter bastante gente no seu relacionamento do que nenhum, mas mais importante é o que você falou, é a qualidade. Eu penso que é o seguinte: para definir networking, a gente podia pensar o seguinte: networking é quem eu conheço? Não, não é. Eu conheço o Papa Francisco, por exemplo, e admiro muito, mas ele não me conhece, ele não sabe que eu existo. Então não há relação entre nós dois. Então não há networking entre mim e o Papa Francisco. O governador de São Paulo, há networking entre nós? Eu conheço, o João, ele me conhece, nós nos conhecemos mutuamente. Mas eu não influencio o governador de São Paulo. Então também diria que não há networking. Networking pressupõe influência. O segurança da minha rua, né, o Edmilson, eu conheço, ele me conhece, nós nos influenciamos mutuamente. O que eu falo, ele ouve e acata ou não. O que ele fala, eu ouço e acato ou não. Então há uma relação de influência entre nós. Eu diria que é isso que é networking. Enquanto
não houver uma relação mútua de influência, no meu entendimento, não há networking. Então, tem uma lista gigantesca de gente que você conhece, é apenas uma lista gigantesca de gente que você conhece. Entre esses, aqueles que você, de fato, mantém um relacionamento, influencia, é influenciado, aí sim eu diria que esses você tem um relacionamento, nesses você tem networking. Uhum. Bom, e a questão assim de algumas qualidades ou comportamentos, empatia, sinceridade, saber ouvir. Você acredita que são qualidades indispensáveis para um bom network? Indubitavelmente. Por quê? Volto ao subtítulo do livro. Seja interessante e não seja interesseiro. Uma pessoa que não tem empatia, uma pessoa que não é simpática, uma pessoa que não está interessada no outro, uma pessoa que se quer só para si e não para o outro, ninguém quererá um relacionamento com essa pessoa. É aquele cara chato. Se esse cara for chefe, as pessoas vão suportá-lo, mas não vão amá-lo. Vão trabalhar para ele por obrigação e pelo salário, mas não por uma liderança genuína. Não é? Então é fundamental essas coisas. E a gente confunde muitas coisas, Thiago. Eu acho que a gente confunde seriedade com sisudez, né? Talvez nós precisemos, de fato, ser sérios no trabalho. Acho que sim. Você tem que entregar o resultado que você foi contratado para isso, você tem as suas obrigações lá, isso é seriedade. Sisudez é ficar fechado, dar bronca, isso não é necessário. Você pode levar uma relação super leve com seus subordinados, com seus pares, com seus superiores, e ainda assim ser muito sério. É isso que eu prego. Acho que isso faz toda a diferença. Porque daí todo mundo trabalha mais tranquilo, melhor, sem aquela pressão desnecessária que só causa estresse, só causa burnout, só causa distensão, né? As pessoas se separam por conta disso. Então, todos esses adjetivos, gentileza, caridade até, amor, a gente não fala de amor no ambiente de trabalho, é amor, é gostar da pessoa. Tem aquela música que fala What a Wonderful World, ele fala, deixa eu lembrar, I see people shaking hands, saying how do you do? They really saying I love you. O que ele está falando ali? Eu vejo pessoas dando a mão, falando, como vai você? Na verdade, eles estão falando, eu te amo. A gente não tem coragem de falar, eu te amo, e talvez nem precise, no ambiente de trabalho, falar para o colega, eu te amo, querido. Né? Não precisa. Mas a gente demonstra o amor às pessoas no respeito, no relacionamento mais carinhoso, mais inclusivo, mais amoroso mesmo. Né? Isso facilita tudo, inclusive o networking, por conta do relacionamento, que fica melhor. Entendi. Bom, e com relação ao network, você tem algumas dicas de coisas que acontecem mais corriqueiramente com as pessoas em relação a network que a pessoa possa evitar ou até ficar atento se ela está cometendo um network aí nas relações dela? Eu acho que são os cuidados, né? Os cuidados no relacionamento, a atenção a como você fala as coisas, né? Estou até xeretando o livro aqui que eu tenho umas frasinhas que eu pus, mas em essência é sempre preocupar-se com o outro, de não constrangê-lo, de não colocar em saia justa. Ó, quer ver as frasinhas cheias aqui? Ó. Por exemplo, aquilo que eu falei, gostava muito do seu antecessor, ou sou muito amigo do seu chefe, ou a sua concorrência está louca para comprar. Se o cara fala isso para mim, já aconteceu comigo, eu falo, que bom que a concorrência está louca para comprar, né? Então vai vender para lá, porque aqui você não vende mais. Que é isso? O cara vem pôr uma faca no meu pescoço? Não. Né? Bom senso, cuidado, tato, gentileza, educação, tudo isso faz funcionar o networking. O contrário disso é totalmente networking. Ou então, você tem que me apresentar para fulano, você tem que fazer tal coisa. Eu não tenho nada. Cadê a palavrinha mágica? Né? Cadê o por favor? Muito obrigado. Outro que é comum aqui, ó, que eu ponho aqui. Deixe-me dizer o que você tem que fazer. Como? Você vai falar o que eu tenho que fazer? Você está falando que eu não tenho capacidade, eu sou um imbecil, você vai me dizer, não, peraí, você acabou de chegar aqui, né? Se eu não estou fazendo como você acha que é, alguma razão há de ter. Ou porque a estratégia da empresa é outra, ou porque eu não tenho verba suficiente para isso, né? Não venha querer mandar aqui porque você acabou de chegar, né? Aquele você não está entendendo. Então, o networking é abusar de um relacionamento, seja por palavras descuidadas, e não há desculpa, sempre tem que ter cuidado com as palavras, com o jeito como a gente se expressa, com a gentileza, com o cavalheirismo, ou seja, por ações que ultrapassam o sinal, que dão, como os ingleses falam, jump the gun, né? Você vai além do que deveria, você pula etapas. Não, calma, tudo ao seu tempo. O Cortella não, o Max Guerreiro, tem uma frase muito interessante que eu cito no livro também. O Max fala que networking é uma questão de paciência e não de urgência. Olha que interessante. Paciência e não urgência. Não vá fazer atabalhoado. Faça com calma, com jeito, com tato e tudo dá certo. Você está consolidando, você está criando uma raiz forte, né? Uma base forte para uma boa relação. Né? E você fala de base forte, me ocorre uma palavra fundamental aí, Thiago, que é confiança.
Confiança é tudo. Se eu confio em você, se eu confio em suas intenções, se eu confio nesse relacionamento, para você tudo. Eu estou super disposto. Eu estou desejoso de devolver a você o carinho, o amor dessa relação. Eu estou confiando em você. Se eu desconfio de você, se eu não confio em você, ferrou. Então, confiança é fundamental. Por isso que é importante essas atenções todas ao como a gente age, né? Verdade. Eu deixei no meu Stories aberto para as pessoas fazerem algumas perguntas e tudo mais, e que eu traria, eu ia selecionar uma pergunta para poder fazer para você. Né? Foi Claro. sorteado aqui, e tem uma pergunta do Tom aqui, que eu acho que não foi respondida, ou foi respondida nas entrelinhas, mas vamos reforçar aqui. Existe algum lugar ou contexto específico para se fazer networking? Ou em qualquer lugar pode ser feito? Perfeito, Tom. Não há um lugar específico para fazer networking, até porque eu acredito que a gente não faz networking, a gente vive networking. É jogo de palavras? Não é. Fazer é uma coisa, é uma tarefa, uma obrigação. Ai, tá na hora de fazer, tá na hora de ir pro treino, fazer exercício. Tá na hora de eu fazer a lição de casa, tá na hora de eu limpar a casa, tá na hora de estudar, na hora de cozinhar. São tarefas, obrigações. Networking não é uma tarefa, networking não é uma obrigação. Networking é um modo de viver. Como assim? É um modo de relacionar-se em harmonia com todo mundo. Fazendo isso, está tudo certo. Fazendo isso, você vai ter a boa vontade das pessoas para com você. Então, não tem momento nem lugar. É a todo momento, em todo lugar. E essa pergunta sua, Tom, me ajuda a lembrar outra coisa, que é um engano fácil que tem aí, e muita gente ganha uma boa grana com isso. O que eu estou falando? Aqueles grupos de networking. Então, assim, vem aqui, paga uma grana aqui, você fica sócio, e nós vamos cozinhar uma vez por semana risoto, uma vez por mês, vamos reunir as pessoas mais influentes no mercado de Betim, de Belo Horizonte, de Itajubá, de onde seja, para conversar. Isso funciona? Sim, sim, não, não. Claro que qualquer relacionamento e qualquer aprendizado sempre é bom. Se eu aprendo a fazer risoto, isso é claro que é bom. É, de novo, conteúdo para você, não é? Vai lhe ajudar em outras conversas, outras coisas. Está nunca perdido. E claro que também aqueles relacionamentos que houve ali é bom. Mas você não precisa participar de um grupo pago de alguma coisa para poder fazer networking. Cito no livro um diretor que respondia para mim, uma vez eu me pedi que eu pagasse curso de golfe para ele e para os demais diretores, e a anuidade do clube de golfe, caríssimo aqui em São Paulo, porque na cabeça dele eles iam fazer muitos negócios jogando golfe. Claro que não. Golfe no Brasil, quem joga? Meia dúzia de pessoas. Não é isso. Né? O relacionamento não se faz em momento específico, não precisa pagar uma coisa para fazer relacionamento. Mais uma vez, tudo é ganho, tudo a gente aprende, e claro que ali também há oportunidades. Mas mais importante é o relacionamento, Tom, o tempo todo com todo mundo. Né? Dito isso, lembro mais uma coisa, se me permite, Thiago. Fala no livro ali. O que você pode fazer, qualquer um de nós podemos fazer, e eu faço, é criar grupos de amigos seus. Chame 5 ou 6 amigos, 4 amigos, 3 amigos, com quem você tem afinidade, e reúnam-se uma vez cada 3 meses para jantar, por exemplo, ou para almoçar, ou para tomar um café da manhã. Os horários tanto faz. Toma café da manhã antes de ir para o escritório, né? Junta mais 6 amigos, não um grupo enorme, um grupo que dê para conversar, 5 pessoas. Eu tenho grupos assim que são professores universitários, são filósofos, são teólogos, é uma conversa ótima. Os caras são mega craques, aprendo muito com eles. Um outro grupo são empresários, somos 5 amigos empresários e presidentes de empresa. Ali a conversa já é outra. Um terceiro grupo que eu participo, que eu criei, são jornalistas amigos meus, que trabalharam ou não comigo. Ali a conversa é outra ainda. Então, nesses grupos é um elemento de conversa que me enriquece e mantenho firme a relação com esses caras todos, que são amigos que eu quero bem. Isso eu acho mais eficiente para o networking, tentando responder a pergunta do Tom. Não é um lugar específico, mas é uma ação que você pode fazer, não custa nada, exceto o almoço, com gente que você já conhece. Eventualmente, convida uma pessoa que você não conhece para integrar o grupo também, para crescer esse círculo. É verdade. E às vezes você não precisa necessariamente, né, se aprofundar a ponto de você virar um especialista no assunto da pessoa. Claro. Mas você ter aquele conhecimento não tão superficial. Às vezes pode até ser superficial, já é um gancho para uma conversa. Né? E isso pode ser uma oportunidade de você aprender com a pessoa e também demonstrar que você também tem um certo conhecimento no assunto. Né? Claro. E como é que a gente aprende? A gente aprende observando tudo, sempre, em qualquer lugar. Não é só na leitura, não é só no estudo, não é só no cinema. A gente aprende olhando. Por que será que essa pessoa reagiu assim? Por que ele reagiu assado? Por que eu reagi assim? Por que eu fiquei tão nervoso? Por que eu gostei disso, não gostei daquilo? Quando a gente começa a analisar a nós mesmos e o nosso entorno, a gente vai aprendendo muito. Isso vai deixando de pessoas mais interessantes, com mais repertório. Quanto mais interessante, quanto mais repertório, melhor a conversa. Você não vai estar falando só de futebol, de política ou de qualquer outra bobagem, né? Você vai falar de uma variedade de coisas muito maior. E como você bem disse, não precisa ser um especialista, não precisa se aprofundar. E quando você não conhece, pergunta, fala, nossa, por exemplo, eu fiz espeleologia quando eu tinha 15, 16 anos, esperando. Espeleologia é a arte de
uma prática, um esporte de entrar em cavernas, explorar cavernas, né? Esperanto é aquela língua internacional, que seria a língua universal. Isso me serve até hoje. Volta e meia vem um assunto, eu, por alguma razão, falo de espeleologia ou do Esperanto. São coisas inusitadas. Nossa, mas você fez espeleologia? Puxa vida. Nossa, Esperanto, eu nunca tinha ouvido falar. Como é que é? Me conta um pouquinho. Isso traz a conversa. O quebra-gelo que a gente falava lá atrás é o repertório, aproxima a gente, né? Não fica numa conversa xoxa, sem graça. Isso faz toda a diferença, né? E a pessoa já começa, num quebra-gelo, assim, vamos dizer assim, né? Quando você demonstra esse interesse, a partir daí parece que já está tendo uma conversa com uma pessoa mais íntima e sai daquela formalidade das relações que atrapalha e cria, assim, fica um gelo, como se você tivesse dois, né? O robô mesmo conversando. Exato, Né? péssimo. Essa é outra coisa, hein? Você falou do robô, desculpe interromper mais uma vez. Tá, Você vai conversar, a pessoa está assim, aham, é, ah, aham, tá, não tá nem aí com você. Péssimo. Se você está conversando, olho no olho, converse com a conversa, né? E aí já entra um outro assunto que acho que vale a pena a gente aproveitar esses minutos e falar também, que é a aparência, né? Qual é a aparência adequada? Você deve estar de paletó, terno, gravata ou não, cabelo curto ou não, barba ou sem barba, as moças mais maquiadas, menos maquiadas, sem maquiagem, como é que tem que estar a unha, né? Que sapato tem que usar? Tem que usar um sapato Louboutin caríssimo, de sola vermelha ou não? Importa ter um relógio caríssimo, um Rolex, uma caneta Montblanc, sei lá o quê, um carrão, isso importa ou não importa? Está Então, ao interesse, né? Ao interesse de pesquisar, de buscar saber onde você está indo. Igual você, né, contou das viagens, se você vai em um país ou um local do qual você não teve interesse em conhecer o local ou a pessoa, se você teve essa oportunidade, isso além de, né, é um desrespeito e demonstra que você só está preocupado realmente com o seu resultado. Né? exatamente. Conhecer sempre é fundamental. Mas da roupa também importa um pouco o ambiente. Se você vai trabalhar numa startup, provavelmente você não vai de terno, gravata e colete e sapato de bico fino de verniz. Né? Os caras vão olhar estranho para você. Você vai de bermuda, ou vai de sapatênis, ou de calça, camiseta, e assim vai. Se você vai trabalhar no escritório de advocacia super sofisticado, tradicional, de paredes de madeira, de carvalho, você não vai de bermuda e sapatênis ou sandália. Né? Então, a adequação ao ambiente é fundamental no jeito como você se apresenta. Mas mais importante que isso, mais importante, é a adequação a quem você de fato é. Né? Não dá para eu querer demonstrar uma coisa que eu não sou. Né? Tem limites, não dá para você ir de cueca trabalhar. Mas também não adianta, né, você pôr uma coisa que não é você. Então, se você quer usar um cabelo tudo doidão, use. Mas um cabelo doidão bacana, transado, que foi bem cortado, que está limpo, sobretudo. Né? Quer usar uma barba? Em alguns lugares será uma barba enorme, toda doidona, em outros lugares será uma barba paradinha. Mas depende de quem você é, o que você quer mostrar, como é que você está. Mas, sobretudo, que aquele molde seja você. Não há roupa adequada ou inadequada. Não há maquiagem adequada ou inadequada. Corte de cabelo, de barba adequado ou inadequado. Há quem você é, que figura você quer demonstrar e como é que isso se sustenta naquele contexto. Né? Mas é importante prestar atenção nisso também. Verdade. E teve uma pergunta que eu observei aqui nos comentários, que eu achei bem interessante, que foi a pergunta do Bruno. Ele falou sobre timidez. Né? As pessoas tímidas, que têm dificuldade de se relacionar, qual a dica para elas poderem desenvolver, né, relacionamentos e um bom network? A dica, Bruno, é que todo mundo é tímido. Todo mundo. Eu não acredito que seja uma pessoa que não seja tímida. Eu acho que alguns, por necessidade e tal, falam, mas eu vou me jogar. Vou me jogar. O que eu acho que pode ajudar, para mim ajudou muito, é começar do começo. Então, para quem está na faculdade ainda, ou no curso de pós-graduação, no curso de extensão, se sujeita a falar em público, né? Em geral, o que acontece? Quando vai escolher quem vai falar do grupo, quem vai fazer a apresentação, todo mundo meio que se esconde, se corre para não ser visto. Não, ao contrário, falou, eu quero falar em grupo, deixa eu falar. Se joga na fogueira, vai, né? Sobretudo em grupos restritos, onde só tem ali os seus colegas de faculdade, por exemplo. Ah, mas eu vou morrer de vergonha, vou passar um carão. Bom, passa um carão na frente de 30 pessoas, todo mundo colega de faculdade, não tem problema. Mesmo no trabalho, os que você conhece, não tem problema se você não foi tão bem. Ah, mas sua mão seca a garganta, fica um branco, parece que eu vou desmaiar. Você e todo mundo. Toma uma aguinha, mas prepare-se, sobretudo. E aí eu entro em falar em público, ainda dentro da timidez. Fundamental falar em público, ainda mais para quem trabalha em empresa. É ali que você se expõe, é ali que você mostra suas habilidades, é ali que as pessoas conhecem você, né? Fala, puxa, esse cara tem um negócio legal, ele é bom nisso, bom naquilo. Ali que seu chefe vai dar uma avaliada. Na hora do corte, eles vão conhecer um cara que fala em público, não vão conhecer outro que não fala em público. Para tudo é importante falar em público. E é um exercício. Então, se você não gosta de falar em público, minha dica para você é a seguinte: fale em público. Se meta, vá, se jogue lá.
é duro, mas não é nada do outro mundo. E conforme você começa a treinar, você começa a ficar bom nesse negócio, você fala, nossa, puxa vida, melhorei, tá mais bacana, né? Deixa uma aguinha do lado para você molhar a garganta, tenha calma, analise os slides que vai apresentar, pouco texto, mais fala do que ler. Ninguém gosta de alguém ficar lendo os textos na parede, né? Treine, peça para alguém que você conhece, sua mãe, sua tia, seu namorado, seu marido, sua mulher, ouvir sua apresentação antes de criticar, alguém que critique sinceramente, falar aqui não tá bom, aqui tá bacana. Cronometre para não passar do tempo. Então, é tudo treinamento, né? E isso ajuda também na vergonha, na timidez. Né? A timidez a gente vence assim, aos pouquinhos. Tal. Algumas pessoas fazem curso de teatro, pode ser uma boa. O cara é obrigado a se expor, a falar em público. Quando eu fui dar aula, eu dei aula na PUC, aqui em São Paulo, durante muitos anos. Eu tinha 26, 24, 26 anos de idade. Foi ótimo, porque eu fui obrigado a me expor numa sala de 50 pessoas, ou 60 às vezes, da mesma idade que eu, às vezes gente mais velha que eu. Eu tinha que me impor, eu tinha que mostrar, e aí eu fui testando modelos, o que funcionava e o que não funcionava. Da dura funciona, melhor ser amigo dos caras. Você vai moldando de acordo e vai aprendendo a lidar com a timidez. É verdade, né? A gente tem que se arriscar. É importante se arriscar. Porque o não, assim, o não a gente já tem, né? E se a gente nunca se experimentar, a gente nunca vai saber o potencial. Então, realmente, tem hora que a gente tem que enfrentar desafios. Grandes medos, eu vejo que os grandes medos estão mais dentro da gente. As pessoas, às vezes, não percebem esse medo. E aí você fica com essa ansiedade travando. Bom, no livro tem uns 16 itens ali de como falar em público, sabe? Faça isso, faça aquilo outro. Treinamento e planejamento, no caso de falar em público, ajuda muito, que você vai mais seguro, né? Chegue antes, ouça, eu falo tudo isso, ouça os que estão antes de você, pegue coisas que foram faladas na fala anterior, use na sua fala, pegue coisas da atualidade e use na sua fala, porque daí você traz contexto, tudo ajuda. Agora, planejamento e, como você falou, se jogar na fogueira lá para poder testar. Verdade. Para a gente fechar aqui, eu vou fazer uma última pergunta, que você tenha alguma, assim, uma dica de ouro ou algum, assim, uma base mesmo para construir uma rede de relacionamentos ampla e poderosa? E aí a gente fecha com chave de ouro. Acho que não tem uma dica única, Thiago, mas tem algumas dicas que se complementam ali, é a essência do que eu digo no livro. Primeiro, interesse. Interesse por quê? Por tudo, pela vida. Interesse pelo que está à sua volta, fascinar-se com tudo, olhar nossa, que céu lindo, nossa, aquela árvore que bonita, esse carro é diferente, nunca tinha visto. Prestar atenção na vida, você vai se alimentando com isso e ganhando, mais uma vez, ganhando estofo, ganhando conhecimento, ganhando repertório e, por consequência, ficando uma pessoa mais interessante. A segunda coisa, talvez igualmente importante, é a sinceridade, né? É ser genuíno. Né? E a terceira, que junto com essa, é assim, não se preocupe com o resultado tanto. Não se preocupe com, preciso fazer relação com aquele cara, preciso estar bem com aquele outro, preciso conhecer aquele outro. Calma, devagar. Preocupe-se em conhecer todo mundo. Por quê? Porque é bom conhecer as pessoas. Seja educado com todos, queira o bem de todos, ajude a todos. Por quê? Porque é certo. A partir disso, se vier e virá um bom resultado, se disso você se beneficiar nos seus relacionamentos, que é natural que isso aconteça, não terá nenhum problema, será ético. Você não foi atrás de se beneficiar. Você foi atrás de ser uma pessoa humana, correta. E a partir disso tem muito ganho. Então, em essência, networking é apenas viver uma vida mais tranquila, gostosa, amistosa, procurando o bem do outro, trabalhando em prol do outro, e você seguramente receberá de volta. Não há como não acontecer isso. Verdade. Quando não é obrigação e se torna algo natural... Uma delícia. Né? Fantástico, fantástico. Tem uma fala, acho que eu até cito no livro, uma vez, um evento que nós fizemos, uma pessoa, um diretor de RH, perguntou para um entrevistado meu, um CEO, o seguinte: posso fazer uma pergunta? O senhor acha que é importante o diretor de RH gostar de pessoas? Esse CEO, que era um cara porreta, pegou e falou assim: eu não entendi a pergunta. Não, eu repito. O senhor acha que é importante para um diretor de RH gostar de pessoas? Aí o CEO falou assim: meu amigo, quem não gosta de pessoas trabalha no zoológico. É claro que é importante gostar de pessoas. Né? Então ele foi grosso até na resposta, mas é isso. Gostar de pessoas é a vida da gente. Não há como não conviver e gostar das pessoas, amar as pessoas. Verdade, fantástico. Caldini, fantástico, muito obrigado. Assim, eu já esperava que seria muito bom e cada vez que eu paro para ouvir, né, eu me surpreendo ainda mais. Eu aprendi muito com você. Eu tenho certeza que você agregou também com o público que nos acompanhou. Né? Eu queria dizer para o pessoal que essa live ela vai ficar gravada por 24 horas. Né? Eu queria pedir para todos vocês que gostaram, né? Eu vou fazer isso agora, né? Assim que encerrar aqui.
compartilhem, compartilhem, marquem em nome de pessoas. Vai lá, eu postei uma foto lá no meu feed, né, da nossa live. Vai lá, marca as pessoas que vocês gostariam de compartilhar esse conhecimento. Isso aí também é network, né? De certa forma, tá entregando algo para uma pessoa que vai ser grata a você, pode aplicar esse conteúdo, sem dúvida. É o quebra-mola, né, que nós falamos. É o quebra-mola, é o quebra-mola. Então, assim, faça isso, vai lá, marca, dá um soquinho, marca pessoas, dá um tchauzinho, mostra que você gostou, faz parte disso, é gratidão também. Gratidão faz parte do network também. Eu quero pedir a todos também, se o Caldini me permitir, que vocês vão, siga o Caldini, né? Vai lá, coloca uma hashtag lá uma hashtag lá na foto lá dele, lá, gratidão, Caldini, gratidão. Sabe por quê? Porque, Caldini, são poucas vezes que as pessoas têm oportunidade de ter uma conversa aberta, né, de ouvir abertamente o autor do livro e um cara com a experiência que você tem, com o histórico, com o know-how que você tem. Foi enriquecedor e assim, eu sou muito grato mesmo. Imagina, eu que sou grato. Muito obrigado. Eu que agradeço muitíssimo. E eu quero pedir desculpa o seguinte, meu travou aqui às 20 horas e 30 minutos, está travado o reloginho, está travado você parado com a boca apertada, e eu não vi mais a participação das pessoas, travou também o texto. Então, sinto, não pude interagir com quem respondeu alguma coisa, mas agradeço a todo mundo que esteve conosco. Para mim foi uma delícia, genuinamente uma honra, uma alegria. E, Thiago, estou super à disposição. Quando você quiser conversar qualquer coisa, aí estamos, qualquer coisa com relação a negócios, vida no ambiente de trabalho, se quiser pegar perguntas das pessoas, não só sobre networking, com o maior gosto, com o maior prazer. Isso é que me dá prazer na vida. Então, muito obrigado a você e a todo mundo que esteve conosco. Maravilha, maravilha. E assim, eu vou querer sim, viu? Porque eu acho que aqui foi a ponta do iceberg. A gente começou a falar de um assunto aqui e ficou com aquele gostinho, né, de quero mais, né? Mas isso é muito bom, que se desperta aí um interesse nas pessoas já para começar a buscar. Isso é um ponto de partida, né? Vamos dizer assim. E eu queria dar... Aí, ó, pessoal, Networking versus Networking. Todo mundo aí comprando esse livro, é fantástico. É um livro... apenas. É um livro gostoso de ler, é um livro que você vai conseguindo aplicar as coisas que você vai lendo nele, é fantástico, né? E, pessoal, printa a tela aí, printa a tela e compartilhem também, printa a tela e compartilhem a história de vocês. Hein, Thiago? Só na Amazon, tá? Só na Amazon que vocês conseguem. Ele é e-book, mas dá para comprar também em papel. Se na Amazon você pode imprimir. É muito interessante, porque ele é e-book, mas você imprime um exemplar na Amazon e chega na tua casa. Legal. Eu particularmente, eu acho que o livro papel é mais gostoso. Às vezes cansa uma delícia. Serve para todos os tipos, né? Hoje a gente tem que adequar todas as tecnologias. E o e-book, agora eu não sei quanto é que está no View hoje, mas tem dia que está custando o preço de um pão de queijo no aeroporto, tá? R$6, uma coisa ridícula. Verdade. Então, depende não tem desculpa, né? Não tem desculpa. O preço é 12 qualquer coisa, mas quando tem oferta da Amazon, sai por R$6, R$7. No aeroporto você paga isso num pão de queijo, né? Uma vergonha, um absurdo. Ué. Dá para comer um pão de queijo e comprar um livro ainda. É isso aí. Eu vou dar um recado para o pessoal. Caldini, muito obrigado. Obrigado a você. Se você quiser estar presente nesse recado agora aqui, mas se você quiser sair também, eu vou te chamar depois aqui para a gente poder trocar. Se quiser sair, já pode ficar à vontade, tá? Muito obrigado, gente. Uma oração. Um abraço, Caldini. Obrigado, viu? Obrigado a você. Tchau.